grego, sabaton, no latim, sabatum, no hebraico, shabat, no copta, pi sabaton, no afegão, shambá, no etíope, shabat. Muitos linguistas ainda lutam para descobrir traços efetivos desse proto-idioma humano, mas mesmo os mais entusiasmados reconhecem que essa ainda é uma tarefa árdua, se não impossível. Contudo, somente o fato de encontrarmos indícios que apontem para um tempo primevo, onde os homens falavam um só idioma, já é um poderoso indício a favor da historicidade da Bíblia. Aliás, a história geral está repleta de evidências que não somente estabelecem o fato de um antigo idioma único, como também colocam o monoteísmo e não o politeísmo como a primeira forma de religião seguida no mundo. Em outras palavras, houve um tempo em que somente um único Deus era reverenciado pelos homens. Mas isso mudou com o passar dos anos e várias divindades começaram a ser cultuadas pelas cidades-estado que se formaram após o dilúvio e se espalharam por toda a Mesopotâmia. Cada clã tinha o seu deus local e muitas guerras tribais foram organizadas a partir da ideia de que estas representavam na terra as batalhas divinas travadas no céu. Foi esse politeísmo o responsável pelas primeiras distorções da tradição adâmica em meio aos povos sumerianos e também egípcios. Do ponto de vista filosófico, chega a ser quase um milagre que o Gênesis não tenha sido influenciado pela pluralidade de deuses que o cercava. Com a construção dos muros em torno das cidades-estado, intensificou-se ainda mais a prática do enoteísmo, isto é, a crença num Deus particular que protegia a aldeia e seus moradores contra o ataque de outros deuses e outras tribos. Foi, portanto, nesse ambiente que surgiu a figura de Nimrod, descrito na Bíblia como um poderoso caçador diante de Javé, Gênesis 10, verso 9. Ele deve ter sido um exímio guerreiro, muito hábil administrador, pois a fundação de pelo menos 8 cidades está associada ao seu nome. Diz o texto bíblico: o princípio do seu reino foi Babel, Erech, Agat, Calmé, na terra de Sinear. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou a Nínive, Rebot-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Gênesis 10, 10 a 12. Nenhuma dessas cidades, porém, foi mais famosa que a primeira da lista, Babel. Nimrod deve ter se aproveitado da crescente onda de politeísmo ou enoteísmo para executar um mirabolante plano político, fundar um reino unificado pela religião e que teria ele mesmo como principal monarca. De fato, uma verificação dos documentos da época mostra o crescimento do politeísmo em meio aos sumerianos. Os mais antigos tabletes cuneiformes encontrados em Uruk, a bíblica Erech, fundada por Nimrod, e Kish, mencionam que apenas 2 deuses eram adorados na região: Anu, o senhor do céu, e Iana, ou Irnini, a sua consorte. Depois passam gradativamente a falar de 3, 4, 5 deuses, chegando ao total de 750 diferentes divindades cultuadas somente na circunvizinhança do rio Eufrates. Após o fim da civilização sumeriana, por volta do 2º milênio a.C., o número de deuses do panteão mesopotâmico chegou a 5.000, o que reforça a urgência divina em retirar Abraão da terra dos seus genitores e levá-lo para Canaã, aonde estaria a salvo da influência pagã do politeísmo. Cada cidade da Suméria era governada por um patese, uma espécie de supremo sacerdote local e, ao mesmo tempo, chefe militar absoluto. Os deuses regionais eram proprietários de todas as terras a quem os homens deveriam servir, sendo, portanto, as cidades as suas moradas terrenas. Junto aos templos das cidades, homenageando o seu deus patrono, eram erigidas enormes torres em forma piramidal chamadas zigurat. Aqui você tem a reconstrução artística de como elas eram nos tempos bíblicos. Várias já foram escavadas pelos arqueólogos. Esta, por exemplo, que você está vendo, é uma das mais bem preservadas. Ela foi encontrada em Ur, cidade natal do patriarca Abraão. As torres gigantescas eram feitas de tijolos maciços e serviam de santuários ou acesso dos deuses quando estes desciam à terra para visitar o seu povo. Aliás, os zigurates eram para os sumérios como uma espécie de link entre o céu e a terra.
As escadarias que subiam de sua base até o topo eram um caminho de ascensão aos deuses. Provavelmente, o sonho do patriarca Jacó, visualizando uma escadaria que vinha do céu em direção à terra, tenha relação direta com esta imagem cultural ainda presente em sua época. Esse episódio pode ser visto em Gênesis capítulo 28, versos 10 a 22. Veja mais esse curioso achado. Esta é uma placa de pedra volitiva que foi encontrada no templo de Ur-Nammu. Ela data de mais de 2000 anos antes de Cristo e traz o relevo do que seria a construção de um zigurat em homenagem a Namar, o deus da lua. O rei aparece em 3 cenas como trabalhador junto a um operário, como benfeitor no segundo piso e, finalmente, como um adorador no topo da torre. Diferentes do Egito, os governadores mesopotâmicos, salvo raras exceções, não eram tidos como deuses, mas eram considerados os seus representantes e também os seus intermediários. Logo, a sua autoridade era igualmente divina e não poderia ser questionada por aqueles que viviam em sua jurisdição. Nimrod certamente viu nesta política divina a oportunidade de unificar politicamente a região e ter o controle sobre as cidades-estado que viviam em constantes guerras, produzindo sucessivas hegemonias territoriais. Se ele promovesse a paz e conseguisse estabelecer-se como o procurador-geral de todos os deuses, então ganharia a confiança do povo e obrigaria os governantes regionais a lhe prestarem obediência. Foi talvez por isto que ele empreendeu o maior projeto arquitetônico de todos os tempos, construir a mais gigantesca e mais fantástica de todas as torres, o maior de todos os zigurates, a Torre de Babel. Até o nome do edifício foi escolhido a dedo. Babel, que os hebreus propositadamente chamavam de Bavel, confusão, vem do acadiano Bab e Lu, que quer dizer portal de Deus. Com isto, seus construtores queriam dizer que, enquanto os deuses menores usavam os zigurates locais para se comunicar com o povo, Anu, o maior de todos os deuses, usaria o grande templo ou o grande zigurate de Babel para descer à terra. Portanto, todos os povos deveriam estar ali para adorá-lo, mesmo que fossem devotos de outros deuses locais, pois a religiosidade pessoal não os permitiria se ausentarem desta grande coletividade ecumênica, que traria a paz e a união na terra do crescente fértil. Em 1872, George Smith, pesquisador do Museu Britânico, descobriu um tablete cuneiforme que trazia o seguinte relato acerca da edificação de um zigurat, que provavelmente poderia ser a torre erguida por Nimrod. A edificação dessa torre ofendeu todos os deuses. Numa noite, eles deitaram abaixo o que o homem havia construído e impediram o seu progresso. Eles, os construtores, foram espalhados e sua língua se tornou estranha. Novamente,